Então, eu resolvi gravar esse áudio para falar de sonhos que eu tive e uma visão que eu tive, que eu não estava dormindo quando aconteceu, eu estava acordada. E principalmente porque está na Bíblia falando que a gente não deve guardar os talentos da gente, a gente não deve enterrar os talentos da gente, a gente tem que compartilhar, né? Multiplicar, para que essa é a vontade de Deus, né? Que a gente não guarde só pra gente. Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade para me expressar, mas eu vou fazer o meu melhor possível. E então, vamos resumindo. A primeira sonho que eu tive, eu sonhei que eu estava em casa e tem um muro do lado direito, né? E eu sonhei que tinha pessoas vindo do céu e pousando em cima do muro. Eu me aproximei para ver e eram dois homens com aparência meio de, assim, de árabes, né? E eles estavam com roupa de saco e estavam em cima do muro. E nesse sonho eu aproximei deles, não senti medo, eu falei assim, vocês são da parte de Deus? E eles falaram assim, nós somos da parte de Deus. Aí eu peguei e falei assim, se vocês são da parte de Deus, por que vocês não falam olhando para mim? Aí eles falaram assim, é justamente isso, a mensagem que a gente veio trazer. Não, não é para mim olhar para você, não é para olhar para nada nesse mundo. Você também tem que ser assim. A gente não vai olhar para você e você também não vai olhar para as coisas do mundo, para os seus problemas, as pessoas que brigam com você, que implicam com você, brigas, desavenças em casa, coisas que você quer, coisas que você almeja assim na sua vida, que rouba a tua atenção de Deus. Então, da mesma maneira que a gente não está olhando para você e nós estamos olhando para o céu, para Deus, é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que as pessoas olhem somente para Ele. Então, eles estavam olhando para o céu, né? E eles falavam que não ia olhar para mim, para conversar comigo. Que toda a atenção era para Deus, totalmente voltada para Deus. É assim que a gente tinha que ser, tem que agir. Olhar somente a Deus, né? E em nenhum momento eles viraram e olharam para mim, enquanto falavam comigo. E falaram para mim que a nossa atenção tem que ser direcionada somente a Deus. E depois disso, eles subiram aos céus novamente. Então, essa aí foi a primeira visão, em sonho, né? E depois, outra vez eu estava dormindo também, e eu sonhei com uma voz me falando que antes de eu me tornar uma pessoa velha, idosa, Jesus já teria voltado. E hoje eu tô com 33 anos e eles falaram antes que seus cabelos ficassem totalmente brancos, Jesus já teria voltado há muito tempo. Então eu creio assim que Jesus está muito perto de voltar mesmo e a gente não tem mesmo que ficar prestando atenção na nossa vida, nos nossos problemas, coisas que o ser humano deseja, né? Prestar tanta atenção no nosso relacionamento com as outras pessoas, mas prestar atenção assim no que Deus quer. E também, faz pouco tempo atrás, Deus também me falou no meu coração, era de manhã, e eu ainda estava meio dormindo, meio acordada, e Jesus falou para mim no meu coração que as pessoas estão esquecendo que antes do arrebatamento, os mortos serão ressuscitados, né? Eles serão os primeiros a ser levados ao céu. E ele falou assim, como prova disso que eu estou te falando, haverá um terremoto. E no outro dia, eu vi notícia na TV que teve um terremoto, eu não lembro exatamente onde, mas eu acho que foi no Japão e depois no Equador. E um dia antes, Deus tinha falado para mim sobre esse terremoto, que haveria um terremoto para confirmar
que era ele que estava me falando mesmo, né? Então, que primeiro os mortos seriam ressuscitados. Que as pessoas estavam esquecendo desse detalhe. Estava falando só do arrebatamento das pessoas, mas estão esquecendo que haveria o arrebatamento dos mortos primeiro. E também, o ano passado eu tive outro sonho também. Eu sonhei que eu estava em casa, eu estava mexendo no computador, né? E eu fico muito no computador, assim, vendo... Eu jogava videogame, eu gostava de ver vídeo, né? Eu estava distraída. E também leio muito sobre Deus, ouço muito sobre Deus também. Uso o computador também para esse fim. E eu estava lá me distraindo. Eu não lembro exatamente o que eu estava vendo no computador. E esse sonho foi um pouquinho confuso no começo. No começo, eu ouvi alguém falar meu nome completo. Eu sou recém-casada, casei faz pouco tempo. E eu escutei meu nome completo, com um homem chamando. E aí eu peguei e fui lá fora, né? Saí pra ver e eu não vi ninguém. Eu falei assim, mas quem é que sabe meu nome completo de casada? Nem eu acostumei com meu nome completo. Como é que uma pessoa pega e me conhece tão bem de chegar e me chamar pelo meu nome completo? Deve ser alguém que me conhece bem. E aí eu peguei e olhei para todos os lados, não vi ninguém. Aí eu olhei para cima, pro céu, e tinha uma nuvem, e nessa nuvem começou a aparecer a silhueta, só o contorno de duas pessoas. E eu falei assim, parece contorno, uma silhueta de dois homens no céu. E eles estavam conversando, né? De repente essa silhueta começou a tomar cor. Aí eu vi que era Jesus conversando com Deus Pai, né? E Deus Pai, lógico, eu não vi o rosto dele, estava de costas e com uma coroa. E Jesus aparecia de frente, né? Conversando com Deus, da onde eu estava vendo. E ele estava pedindo, suplicando para Deus sobre mim, né? Pedindo para Deus me perdoar, para Deus me aceitar no reino dele. E ele falava, e ele estava assim, parecia que meio ansioso, assim, sabe? Meio preocupado e ele tentando convencer Deus de me salvar. E Deus ouvindo, né? E aí, de repente, Deus Pai fez sinal com a cabeça de tudo bem, né? E que como se ele estivesse aceitando o pedido de Jesus. E Jesus mudou totalmente e começou a sorrir e parecia que ele estava explodindo assim de felicidade. E aí ele veio andando, né? Eu no céu, ele no céu veio andando na minha direção. E aí ele abriu os braços e falou assim, vem aqui, vem aqui. E assim, o mais impressionante foi que eu fiquei olhando e pensando assim, nossa, eu nunca vi ninguém ficar tão feliz assim de me ver, ficar tão feliz assim de me receber. Quando nasce uma criança, que o pai e a mãe vê aquela criança assim que a pessoa nunca tinha visto, e que é uma novidade, ela já tem aquele amor tão grande, né, pela criança. E foi mais ou menos isso, que o jeito que Deus olhou para mim. Ele ficou me olhando com muito, muito amor e queria que eu fosse. Ele abriu os braços e falou assim, vem pra cá, vem pra cá. E o sorriso dele era tão espontâneo, tão aberto, assim, tão espontâneo. Você não via que tinha falsidade. Ele era como uma criança, assim, sabe? Era muito verdadeiro a expressão dele de alegria, de felicidade. E quando Deus falou para ele que podia, ele juntou as mãos assim e pôs a mão assim na cabeça e começou a sorrir. E parecia que estava explodindo de felicidade porque Deus me aceitou por causa que ele aceitou me perdoar por causa do sangue de Jesus, né? Que Jesus tinha derramado. E aí ele abriu os braços e falou para mim, vem. Aí eu peguei e de repente eu não vi mais nada assim. Deu um segundo, eu vi tudo azul. Olhei pra cima, tava azul. Pros lados tava azul. Olhei pra baixo, tava azul. Falei, onde que eu tô? Aí, de repente, eu vi, era o planeta Terra, pequenininho.
E sabe quando a sombra tampa, ele fica, você vê só a metade do planeta, que passa muito assim na TV, às vezes a gente vê que a sombra sobre a Terra tampa um pedaço e você vê o outro. E eu tava vendo essa parte do planeta, né? E eu falei assim, nossa, eu tô muito alto, eu quero voltar, onde que eu tô? Eu quero voltar, eu quero voltar. Fiquei pedindo, né? Falei, eu tô com medo de ficar aqui em cima, olhando daqui de cima. E eu fiquei muito apavorada. E aí Jesus falou pra mim assim, não queira voltar, porque lá embaixo o anticristo já está reinando e o caos lá tá muito grande, o sofrimento tá muito grande. Você quer ver? Eu falei, não, não quero ver não. Eu não quero ver, eu retiro o que eu disse, me perdoa. Me perdoa. Ele falou assim, você não imagina o tamanho do sofrimento que tá lá na terra. Então, seja agradecida de estar aqui comigo. Eu falei, não, Deus, perdoa, me perdoa. Eu lembro que foi isso e eu acordei. Esse foi um sonho que eu tive. E aconteceram muitas coisas assim que Deus me contou em sonho e depois aconteceu. Só que eram sobre outros assuntos, sobre esse assunto da minha família, de quando eu namorava, sobre assunto da minha irmã, do meu marido e sobre mim, coisas que ia acontecer. Eu sonhava e depois acontecia. Coisas que aconteceu assim também sobre... Faz tempo eu sonhei com o Katrina, antes dele acontecer, e depois passou pouco tempo, aconteceu o Katrina, né? E foi exatamente igual ao meu sonho. Então Deus me deu muitas revelações na minha vida. Eu já vi muitos sinais, eu já vi coisas espirituais também que Deus me revelou, né? Aí passou-se assim bastante tempo dessas coisas ter acontecido. Aconteceu que isso aí foi uma visão que eu tive acordada, eu não estava dormindo. Aconteceu que meu irmão, ele era muito perturbado, né? E eu não sei se é só fisicamente, que ele tem algum problema, algum transtorno, ou se é espiritual ou se é os dois, eu não sei. Eu só sei que ele ameaçava a gente de morte dentro de casa, direto, direto, direto. Quebrava tudo em casa, queria botar fogo nas coisas, fazia coisas absurdas, assim, né? Falava besteiras pra gente. Aí aconteceu que ele ameaçava a gente e não tinha como eu ir embora de casa, porque eu não podia... Eu tinha medo de deixar meu pai e minha mãe, eu não tinha pra onde ir, né? Eu não podia... Eu tava me sentindo pressionada a sair dentro da minha própria casa por causa do meu irmão, muito perturbado. E ele quebrou muitas coisas em casa, e um dia eu tava no meu quarto, ele pegou, chutou a porta e a porta rachou no meio. E ele chegou e falou assim, eu não dorme porque se você dormir, enquanto você estiver dormindo, eu vou matar você, vou matar meu pai, minha mãe, vou matar todo mundo aqui, enquanto você estiver dormindo. E ele era muito grande, maior que todo mundo, e não tinha como conter ele. Polícia não podia pôr mão nele por causa que ele tinha problema mental. Ninguém tocava nele, né? E a gente não sabia, assim, o que ele tinha de verdade para poder ajudar ele, né? Então a gente ficou sem saber o que fazer. Então eu fiquei muitos dias sem dormir, sem descansar, eu tava cansada. Eu tinha que trabalhar no outro dia às 7 horas da manhã e eu não dormi direito. Aí eu peguei e falei, atrás da porta do meu quarto tinha um salmo, eu acho que é Salmo 91, que tá escrito assim, o Senhor dará ordem aos anjos para que te proteja, né? Então tinha esse salmo atrás da porta, que ele rebentou. Então naquela noite eu peguei e falei assim, eu vou ler esse salmo aqui que tá atrás da porta, e o Senhor me guarda. Aí eu li o salmo. Eu não lembro exatamente o que tá escrito no salmo, porque eu não tô com ele aqui na mão. Mas eu lembro que tem essa parte, o Senhor dará ordem aos seus anjos para que não deixes tropeçar numa pedra, né? Que Deus manda proteção. Aí eu li esse salmo e depois eu peguei, abri a Bíblia, né? E li também um salmo de Davi, também, sobre proteção. Depois eu peguei e, antes de dormir, eu ajoelhei e falei, Deus, é só o Senhor. Eu não sei se eu vou amanhecer vivo com meu irmão ameaçando a gente aqui dentro de casa e eu não posso sair daqui e deixar minha família. Então, por favor, protege meu pai e minha mãe,
lá no quarto deles, me protege eu, minha irmã aqui no meu quarto, eu vou dormir e o Senhor me guarda. Se eu não for assim, eu não vou dormir mais, porque eu não tenho paz, eu não tenho sossego. Eu tô vivendo um terrorismo dentro de casa. Aí eu peguei, não sei o que aconteceu, que eu consegui dormir. Dormi, aí quando tava amanhecendo, o sol tava nascendo, eu abri os olhos e de fato tinha 2 rapazes no meu quarto vestindo linho, né? Uma túnica de linho. Tinha o cabelo claro, um loiro escuro, assim, com olho verde. E o outro tinha cabelo castanho, olho castanho. E bem cortadinho, assim, o cabelo deles. E eles estavam com uma túnica de linho branco, bem cuidadinha. Eu conseguia ver todos os detalhes com muita clareza, até a costura da roupa deles eu consegui ver, né? Eu via tudo. Quando eu queria ver, foi uma visão da parte de Deus mesmo. Se eu queria ver algum detalhe, eu conseguia aproximar minha visão e ver um detalhezinho que eu quisesse. E eu vi eles com perfeição, como se melhor que a luz do dia, eu vi eles no meu quarto. Aí eu fiquei olhando e eles falaram comigo, só que eles não abriam a boca, nem eu. A gente parece que estava conversando mentalmente. E eles pegaram e eu falei assim, será que isso é da parte de Deus? Porque vocês são anjos? E Sara, somos. Eu peguei e falei assim, mas não, acho que não é por causa que não tem asa. Aí eles pegaram e falaram pra mim assim, mas quem disse que todos os anjos têm asa? Na Bíblia fala de querubins com asa, mas no reino de Deus tem uma variedade muito grande. Eu falei assim, mas eu acho que não são anjos porque a roupa de vocês tem costura. Eu tô vendo todos os pontinhos da costura. Aí eles falaram assim, tudo que tem na terra foi Deus que inspirou o homem a fazer. Tudo foi imaginado e criado por Deus. Tudo que tem de bom na terra foi imaginado e criado por Deus. E Deus inspirou o ser humano a fazer aqui na terra. Deus ensinou todas as coisas. Desde o lavrar a terra, criar um animal para se alimentar, até uma costura. Isso foi tudo inspiração de Deus. Tem coisas que o homem acha que ele fez, mas não foi o homem quem fez. Deus já havia aqui no céu e Deus inspirou a pessoa a fazer. Então, a costura não vem não vem da terra. Já existia há muito tempo aqui no céu, junto com Deus, né? Aí eu peguei, falei assim, então, se é de Deus, qual que é a mensagem? Aí eles falaram assim, a mensagem é que vocês, o mais importante pro ser humano, não tem nada mais importante pro ser humano do que amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo e perdoar. Quem não perdoar não vai ser perdoado, quem não perdoar não vai pro reino de Deus. Por isso, seu irmão tá te perturbando, sua irmã tá assim também, ela também é muito perturbada e tortura até psicologicamente a família, né? E tem tanta gente também que é contra você, que não gosta de você, que te humilha e que te prejudica, mas você não pode guardar a mágoa de ninguém, porque isso é uma sujeira que Deus não perdoa. A gente tem que perdoar o próximo pra gente poder ser perdoado. Porque todos têm pecados. Como você quer o perdão de Deus se você não vai perdoar o seu próximo? Não descuide disso. Você tem que perdoar o próximo. Você tem que perdoar seu irmão. Perdoa seu irmão. Ora por ele precisa muito. Ora pela tua irmã. Ora por essas pessoas que estão te perseguindo no trabalho. Essas pessoas que te humilharam. Não tenha raiva delas, tenha piedade delas, ora por elas, clama por elas. Não aceita de jeito nenhum que haja mágoa no seu coração, nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de sujeira, porque isso não é permitido no reino de Deus. Não é permitido. Quem quiser perdão tem que perdoar o próximo também. Porque como um ser humano pode chegar e pedir perdão a Deus, sendo que não perdoa o próximo? Então, o diabo vai fazer muita coisa para você se magoar. Ele vai jogar pessoas contra vocês, as pessoas vão te humilhar, as pessoas vão rir de você, as pessoas vão te atacar, vão te agredir, mas você tem que perdoar elas. Essa é a mensagem de Deus para você.
Aí, e eu fiquei olhando pra eles, né? E eles estavam com um semblante de, como eu vou dizer, tranquilidade. Estavam me passando mensagem com tranquilidade. De repente, o semblante deles começou a mudar. Eles começaram a ficar com um semblante de medo, de... Não vou dizer medo, mas de preocupação. A sobrancelha, sabe quando a pessoa junta a sobrancelha assim, que ela tá preocupada que vai acontecer alguma coisa? E eu falei, que foi? Por que tá acontecendo? Aí eles apontaram pro lado da porta do meu quarto. Eu virei a cabeça pro lado da porta do meu quarto. E eu vi um esqueleto, como se tivesse assim decomposição, tivesse saído de dentro da terra. Tava com um pano de saco também, estopa, muito suja, muito mofada, furada, tudo cheio de terra, que parecia também que saiu desenterrado debaixo da terra, sabe? A estopa e a criatura, assim. E eu consegui ver também com muito detalhe essa criatura. E ele tava na porta, escondido atrás da porta, com medo do que tinha dentro do meu quarto. Ele não tinha entrado dentro do quarto, ele tava atrás da porta, com medo de entrar dentro do meu quarto. E aí eu falei assim, só pode estar com medo de entrar aqui porque eu não tô sozinha. Deus deve estar aqui dentro, Deus, né? Mas esses anjos estão aqui dentro, por isso que ele não tá entrando aqui dentro. E ele ficou, essa espírito, que pra mim deve ser a morte, né? Tava com medo de entrar dentro do meu quarto. E ele tava escondido atrás da porta. Eu falei assim, eu vou prestar bem atenção, porque isso aí não, é uma coisa que não acontece direto na vida das pessoas, né? E tem pessoas que nem Deus não teve a alegria de ter uma revelação desse tipo de Deus, né? Então eu vou prestar atenção nos detalhes. Aí eu comecei a olhar e eu consegui ver até os ossinhos por dentro, algumas partes assim dos ossos, os nervos, tendão, assim, sabe? Tudo meio que em decomposição da criatura, né? E eu fiquei imaginando muita coisa. Eu falei assim, gente, você já pensou se a pessoa for pro inferno ficar desse jeito? Que sofrimento. Que sofrimento viver como uma criatura monstruosa dessa pro resto da eternidade, não ter mais perdão de Deus, né? E viver uma tortura eterna. E já pensou se uma coisa dessa me leva pro inferno, eu não posso mais sair, eu caio na garra de uma criatura dessa. E eu acho que não é uma só, deve ser milhares desse tipo diferente dela. Milhares de criaturas demoníacas diferentes dessa que eu tô vendo. Eu não posso cair na garra de uma criatura dessa para toda a eternidade. Eu tenho que procurar mesmo perdoar as pessoas, perdoar quem me fez mal, quem ainda vai me fazer mal. É isso que eu tenho que fazer na minha vida, né? E eu comecei a olhar, eu via, como se diz, as falanges dos dedos, assim, as juntas, os ossinhos, assim, tudo assim. E essa criatura estava olhando diretamente dentro do meu olho, dos meus olhos, e o globo ocular dessa criatura estava bem afundada, parecia que nem tinha olhos, mas eu vi que estava olhando para dentro dos meus olhos, né? E ela estava assim, eu só não te pego porque tem alguém com você que eu respeito, que se não fosse Deus, eu já tinha te pegado. Se Deus ele tivesse deixado, um minuto eu já tinha te levado. Aí eu peguei e fiquei olhando para aquela criatura. E aí eu continuei escutando a voz dos anjos. Eles falavam assim para mim assim, tá vendo? Eu falei, que é isso? Eles falaram assim, aquele lá é o diabo, o vosso inimigo. É aquele que ruge e está ao derredor procurando a quem devorar. Ele é aquele que tanto diz na palavra de Deus, que é o inimigo do ser humano. É ele que veio para matar, roubar e destruir. É ele, é quem Deus já descreveu em todas as palavras para o ser humano entender. Ele é o inimigo do ser humano. Às vezes você fica com raiva da pessoa, mas a pessoa está sendo influenciada por esse espírito, pelos demônios. Então, o seu inimigo não é as pessoas. O seu inimigo é ele, é Satanás, é os demônios, é toda a força do mal. Então, agora você já está bem avisada o que é
que acontece que tanta gente te perturba, tanta gente te faz mal, porque tanta coisa às vezes não dá certo. É o diabo que ele trabalha para poder te derrubar. E o que ele mais quer é destruir a sua alma e de outras pessoas, porque resta pouco tempo. Resta pouco tempo. Ele começou a falar que restava pouco tempo para o diabo. Então, esse foi um aviso que eu recebi de que resta mesmo pouco tempo para o diabo e para a gente, porque ele não vai morrer, ele já está morto, mas a gente pode morrer amanhã, então menos tempo ainda resta para a gente se arrepender. Então é melhor a gente não esperar o dia de amanhã e já se arrepender agora de tudo que a gente tem feito de errado, procurar endireitar os nossos caminhos, porque o tempo realmente é curto e a gente tem que aproveitar da melhor maneira, porque a gente não sabe se vai estar vivo amanhã, a gente não sabe se Jesus vai voltar amanhã, a gente não sabe a hora, mas a gente já está vendo tantos sinais se cumprindo. Então, o que eu poderia falar, eu falei, aconteceram muito mais coisas, mas as mais importantes, as mais urgentes, eu estou passando agora nessa mensagem. Então, fiquem com Deus, Deus abençoe. Guardem essas palavras no coração de vocês. E Jesus, não importa tanto que você pecou, tanto que você errou, Ele pode te perdoar agora, se houver arrependimento e mudança de atitude. Paz, fiquem com Deus.